Paz da igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Seu assento em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos crentes em Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Você pode achar as cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois Efésios. Na sequência, você encontra a carta aos Filipenses, em nome de Jesus. Capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 25. Aleluia. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 25. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Se você não trouxe a Bíblia ou ainda não localizou, pode acompanhar aqui pelo Data Show. O texto já está projetado aqui na tela. Diz assim a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 25, vamos ler do 25 ao 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. Ele, de fato, esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, ou com toda alegria, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Essa passagem, para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui, a gente vai ter que mergulhar na história. Então eu peço que você empreste os seus ouvidos e preste bastante atenção para que você possa me acompanhar nessa mensagem e depois entender a revelação que Deus tem para nós aqui. O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, quando ele se converte no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, começa a falar com ele tem o processo de conversão, e aí ele passa cerca de 3 anos ali aprendendo, se formando, se lapidando, moldando o seu caráter, e depois ele embarca num projeto missionário. Por quê? Porque a igreja em Jerusalém já estava estabelecida. Pedro era o pastor da igreja em Jerusalém, mas Paulo entendia que outros povos também mereciam ser alcançados. Então Paulo começa a sair de Jerusalém e vai, assim como Jesus havia dito que a palavra seria pregada em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E Paulo começa a fazer esta rota, essa jornada para pregar a palavra para os gentios. Quem são os gentios? Gentios são os não judeus de nascimento. E aí Paulo faz ao longo da sua trajetória 3 grandes viagens missionárias. 3. Na segunda viagem missionária, ele vai para a região da Macedônia, muito próximo da Grécia. E quando ele chega na região da Macedônia, ele se estabelece em uma cidade chamada Filipos. E nesta cidade chamada Filipos, Paulo funda uma das suas igrejas. Paulo fundou muitas igrejas, e Filipos foi uma dessas igrejas.
Paulo passa um tempo ali em Filipos, ele começa a pregar a palavra, estabelece toda aquela igreja, cria ali um corpo de obreiros da igreja, o culto começa a funcionar, tudo vai bem, e Paulo sai de Filipos e ele segue para o final da segunda viagem missionária. Depois passa um tempo, Paulo vai para a terceira viagem missionária, e no final, Paulo é preso, levado a Roma, e todos sabemos, depois de levado a Roma, ele é condenado, e depois ele é executado. O ponto é, em Filipos, Paulo cria não apenas uma igreja formal, não apenas 4 paredes de um templo e uma liturgia de culto, mas em Filipos, Paulo faz amigos, porque a igreja de Filipos, ao longo de todo o ministério de Paulo, foi a igreja com quem ele teve uma maior conexão de amizade, uma maior proximidade. A igreja de Filipos foi a igreja que mais se preocupou com Paulo. Paulo se preocupou com todas as igrejas que ele fundou, mas nem todas as igrejas que ele fundou se preocuparam com ele, mas a igreja de Filipos se preocupava com Paulo. E ele cita, ao longo das suas cartas, pelo menos 3 ou 4 episódios em que a igreja de Filipos o socorreu, inclusive financeiramente. Então teve um momento quando Paulo foi sair da Macedônia para a viagem, o povo de Filipos juntou uma grande oferta para custear a viagem de Paulo. E Paulo era um homem que ele, muito embora fosse pregador da palavra, ele tinha o seu próprio trabalho. Paulo tinha um ofício, ele fazia tendas, ele vendia as tendas que ele construía para poder se manter. Mas em determinados momentos ele precisava de uma ajuda, de um suporte, de um recurso. E às vezes esse recurso não era nem para ele, mas era para projetos que ele estava ali tocando. E a igreja de Filipos foi a igreja que mais se mostrou disposta a ajudar, a abençoar os projetos que Paulo encabeçava. Então a igreja de Filipos ajuda Paulo nessa viagem da Macedônia. Quando Paulo vai lá para a cidade de Corinto para poder pregar, e ele passa um longo tempo em Corinto pregando, a igreja de Corinto não cuidou de Paulo. A igreja de Corinto não sustentou Paulo. Quem sustentou Paulo durante o tempo que ele esteve em Corinto foi a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. Esses irmãos sustentaram Paulo enquanto Paulo estava pregando para outros irmãos em Corinto. E ali aquela igreja foi ajudando Paulo em muitos momentos. Teve uma situação, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo recebe a notícia de que a igreja lá na Judéia estava passando por uma grande crise. Havia uma fome muito grande, uma seca na cidade, por causa de uma batalha, de uma guerra, havia uma crise muito grande. E os irmãos na igreja da Judéia estavam passando fome. O que Paulo faz? Ele começa a levantar donativos, começa a levantar doações. A igreja de Corinto que estava lá quase não contribuiu com nada. E a igreja de Filipos faz uma grande arrecadação e manda enviar essas ofertas para Paulo, para que Paulo enviasse aos irmãos lá na Judéia. Então a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, era uma igreja muito generosa. Era uma igreja com o coração aberto para abençoar. E detalhe, eles não eram uma igreja rica. Filipos não era uma cidade rica, como por exemplo Corinto era. Mas o povo de Filipos era um povo que havia entendido que ser crente é ajudar aquele que precisa no momento. Eu falo assim, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E essa ajuda é de várias formas. E às vezes também material. E a igreja de Filipos era uma igreja que ajudava. Então Paulo tinha com essa igreja um carinho especial. É por isso que quando Paulo escreve esta carta aos filipenses, aos crentes lá em Filipos, de todas as cartas que ele escreveu, esta é aquela que ele mais abre o seu coração e que ele mais fala sobre a própria vida dele, que ele fala mais sobre si mesmo, sobre as suas experiências, ele fala sobre o seu passado, ele fala coisas particulares que ele não contou para ninguém, mas nessa carta ele se rasga e ele conta essa história para os irmãos em Filipos. Por quê? Porque entre eles havia uma amizade, havia uma relação de confiança. E confiança, irmãos, é uma via de mão dupla. Eu não posso manter uma relação de confiança, uma relação de amizade com quem não tem essa mesma postura para comigo. Às vezes a gente quer que os outros sejam nossos amigos, mas nós não somos amigos de ninguém. Às vezes a gente quer que as pessoas confiem na gente, mas a gente não confia em ninguém. Às vezes a gente quer que as pessoas nos elogiem, mas a gente não elogia ninguém. Às vezes a gente quer que as pessoas nos agradeçam, mas a gente não agradece ninguém. Então a gente tem que plantar, a gente tem que depositar para criar crédito
Aleluia. Tem crente que o Serasa já está atrás dele. Está no vermelho faz tempo. Mas hoje é noite de depositar. Havia uma relação próxima entre os dois. Paulo e os crentes, a igreja de Filipos. E o que acontece? Paulo, como eu disse, ele vai preso. Ele é preso lá em Roma. E ele está preso. Ele funda a igreja de Corinto, para você ter uma ideia, se eu não me engano, foi por volta do ano 51 depois de Cristo. 50, 51 depois de Cristo. E aí, no ano 61, ou seja, 10 anos depois que a igreja está estabelecida, Paulo está preso em Roma. E quando ele fica preso, ele não podia exercer o seu ofício, trabalhar normalmente, sair comerciando as tendas, ele não podia. Então a igreja em Filipos recebe a informação de que Paulo estava passando um momento de aflição e necessidade. O que essa igreja faz? De novo, juntam uma grande doação, uma grande oferta e enviam para Paulo. E quando eles vão enviar essa oferta para Paulo, para que tivessem certeza de que a oferta chegaria nas mãos de Paulo, e era uma oferta em alimentos, em roupas e também uma oferta em dinheiro, o que eles fazem? Eles comissionam um homem, uma pessoa de confiança, para ser o mensageiro e o portador dessa bênção que chegaria até Paulo. Quem que era esse homem? Epafrodito. Eles chamam esse Epafrodito, que era um obreiro da igreja. O Epafrodito, o seu nome, tem dois significados. Na verdade, ele era conhecido por dois nomes: Epafrodito ou Epáfras. Epafrodito era o seu nome macedônio, o seu nome grego, o nome que seus pais haviam dado a ele, porque os seus pais, como moradores da Macedônia, eram adoradores da deusa Afrodite. E o nome Epafrodito significa amado pela deusa Afrodite. Eles consagraram este menino à deusa Afrodite. E aí, quando ele se converte dentro da igreja, os irmãos mudam o nome dele. Você não vai ser mais Epafrodito, porque você não é mais amado pela deusa Afrodite. Seu nome agora vai ser Epáfras, que significa amável ou muito amado. Tiram a Afrodite da jogada. Afrodite era parte do passado daquele homem. E quando a gente vem para Jesus, você pode vir com o passado que for, ele muda o seu nome, ele muda a sua condição, ele transforma. Aqui na terra, no RG, na carteira de habilitação, o nome pode ser o mesmo, mas no céu o nome muda. Espiritual, o nome muda. Antes podia ser alcoólatra, podia ser mentiroso, podia ser enganador, podia ser adúltero, podia ser qualquer coisa. Depois vai passar a chamar vencedor, abençoada, vitoriosa, filho de Deus, filha do Altíssimo, porque Deus muda a nossa condição diante dele. Quem foi mudado por Deus aí? Quem foi mudado? Aí, o Epafrodito muda o nome. Os irmãos conhecem ele intimamente ali como Epáfras, mas o nome dele, mesmo o nome era Epafrodito. Esse homem era um homem de muito valor, e ele era muito respeitado na comunidade ali da igreja de Filipos. Todo mundo tinha um respeito muito grande por ele. Só que aí, irmãos, tem uma questão interessante dentro dessa igreja. Era uma igreja, como eu falei, muito generosa, que gostava de abençoar, que gostava de dar, que gostava de fazer, mas o inimigo, ele entra nos nossos pontos fracos, e ele pega algumas situações que parece ser um ponto positivo, e ele começa a trabalhar ali, começa a jogar as suas toxinas, o seu veneno, para tornar algo que era bom em algo ruim. E o que ele faz? Ele lança dentro da igreja de Filipos uma semente de competição e de presunção. Aí a igreja é uma igreja que abençoava muito, mas começa a haver entre os irmãos uma competição do tipo: Paulo pediu uma oferta, olha, eu dei 100 reais, você só deu 50. Eu dei 1.000, você só deu 100 reais, eu sou melhor do que você. Olha, tem culto de louvor, eu fui o primeiro porque eu ensaiei mais horas do que o outro, porque eu cheguei mais cedo do que o outro, porque eu prego mais do que o outro, e começou a haver uma competição dentro da igreja, e a competição foi gerando uma presunção, alguns se sentindo maiores ou melhores do que os outros. E Paulo, inclusive nessa carta, ele diz assim: irmãos,
nada façais por vanglória, nada façais para aparecer. Antes, um irmão considere o outro maior e melhor e superior a si mesmo. Porque tudo que a gente faz não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Começa a ter esses espíritos. E aí, quando o Epafrodito é nomeado como responsável para levar as doações para Paulo, dentro da igreja começa a se criar um clima de divisão. Porque alguns irmãos falam assim: por que ele e não eu? Meu Deus. Por que ele vai? Ele é melhor? Devia ser eu. E aí começa a se criar esse ambiente dentro da igreja. Mas Epafrodito vai. Só que olha que interessante. Muita gente questionava o fato dele ir, mas poucos de fato queriam ir no lugar dele. Porque tem gente que gosta de criticar, mas não gosta de nascer. Meu Deus. Porque Filipos ficava cerca de 1.300 quilômetros de distância de Roma. A viagem naquele tempo feita a pé durava cerca de um mês e 10 dias. Epafrodito teria que fazer essa viagem sozinho, por estradas extremamente perigosas, dormindo ao relento e ainda levando dinheiro e oferta para chegar na mão de Paulo. Olha o perigo que ele estava exposto. Então as pessoas podiam criticar, mas ninguém de fato queria ir passar por tudo isso, e viajar, dormir, deixar o carro na sua casa, deixar a família e ficar viajando sozinho. Mas criticava. E aí ele vai. E ele faz toda essa viagem. Quando ele chega lá, havia outro porém. Não vamos esquecer que Paulo estava preso. Quem quer vincular a sua imagem à imagem de alguém que está preso? Ser amigo de quem está preso? Estar junto com quem está preso? Ninguém. E o crime de Paulo era um crime grave. Tanto é que Paulo foi sentenciado à morte. Então, vincular a sua imagem à imagem de Paulo não era algo legal. Mas o Epafrodito foi. E ele chega lá, levando todas as ofertas. Levou tudo. E a oferta que ele levou foi tão generosa, pastor Inácio, pastor Isalim, que Paulo, nessa própria carta no capítulo 4, ele fala assim, que ele muito se alegrou com aquela oferta. Porque a oferta foi muito abundante. E Paulo fala assim: eu tenho fartura, eu tenho abundância de tudo. Eu estava passando uma necessidade. Eu sei padecer a necessidade, mas eu também sei ter em abundância. Por quê? Porque quando eu confio em Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu tenho que passar pela prova um dia, eu passo, mas depois a provisão vem. E a provisão chegou através de quem? Através do Epafrodito. Chegou aqui na mão de Paulo, Paulo ficou muito alegre, muito feliz. E o Epafrodito não só chegou, entregou a oferta e foi embora. Já lei. Não. Ele decidiu ficar um pouco mais, porque ele percebeu que Paulo estava se sentindo sozinho, e que Paulo não tinha ninguém para ajudá-lo. Então ele começa a fazer o que? Ele começa a ajudar a Paulo. Ele se torna o assistente de Paulo. Ele vai servindo Paulo com qualquer coisa. Se arrumar a cama de Paulo, ele arrumava. Se fazer comida para Paulo, ele fazia. Tinha que organizar a casa, ele organizava. Tinha que levar Paulo em algum lugar, ele levava. Tinha que receber um visitante, ele recebia. Tinha que ajudar Paulo com o esboço da pregação, ele ajudava. Com o que quer que fosse necessário, Epafrodito se dispôs a ajudar a Paulo. E ele fica lá trabalhando. E o tempo vai passando. Aí sabe o que acontece? Epafrodito fica doente. E a doença dele vai se agravando. Em vez de melhorar, ele vai ficando cada vez. Meu Deus. Sabe qual doença ele tinha? Sabe qual? Me perguntou: qual doença, pastor? Qual doença, pastor? Não sei também. A Bíblia não fala. Eu até pesquisei, mas não fala. Não sou obrigado a saber de tudo. Se você descobrir, você me conta depois. Ô, glória. Eu mudo, eu presto de novo a mensagem e coloco essa informação. Alguns dizem que era uma espécie de febre romana, que era uma febre que ela assolava a cidade como uma epidemia. E houve uma febre bem naquela época, mas isso é só uma especulação. O fato é que ele pegou uma enfermidade, a enfermidade foi grave.
E ele foi piorando. Foi piorando, foi piorando, foi piorando. E esse processo da enfermidade de Epafrodito durou muitos meses. Durou um longo tempo. Agora olha para mim, presta atenção. Paulo era homem de Deus ou não era? Paulo pregava ou não pregava? Sim. Paulo já tinha curado enfermos ou não tinha? Sim. Por que não curou Epafrodito? Porque Deus não permitiu. Você acha que Paulo não orou por ele? Lógico que orou. Mas que Paulo não jejuou pelo amigo dele que estava ali? Você pensa que não? Lógico que sim. Mas nem sempre Deus faz aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não é seu empregado. Verdade. Fala, Jesus. Eita glória. E tem uns irmãos bobão, pastor, que falam assim: ai, eu fui na igreja, aí o irmão tal orou por mim, mas não foi bom. Eu vou lá com o pastor Rafael para orar por mim, porque se ele orar, aí eu vou ser curado. Não, porque se a pastora Simar orar, aí eu vou ser liberto. Ih, irmão, Paulo orou pelo menino aqui. Foi Paulo que orou por ele. Eita glória. Quando Deus quer usar, ele usa um jumento para falar, ele usa qualquer um, e a coisa acontece, o milagre acontece, querido. Paulo orou, mas ele foi ficando cada vez pior. E o processo foi tão demorado, que deu tempo da notícia da doença de Epafrodito sair de Roma, chegar até Filipos, todo mundo em Filipos, 1.300 quilômetros de distância, no momento que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha nada. A notícia chegou lá em Filipos, todo mundo ficou sabendo, ficou preocupado com ele e mandaram devolver a resposta para Paulo saber que eles estavam preocupados. Ou seja, levou uns 3, 4, 5 meses esse processo de enfermidade. Não foi um dia só, não. E às vezes a gente passa por uma prova, uma semana, e todo mundo fala: ai, não estou aguentando mais. Fala, Jesus. Se tivesse um caixão que eu deitava, me jogava, porque eu não tenho mais força. Fala, Jesus. Essa prova está acabando comigo. Ai, Senhor, até quando? Até quando? Começou ontem a prova. Até quando? Conhece gente dramática? O menino passou muito tempo doente, muito tempo. E aí ele foi ficando enfermo, e não melhorava, ele ia piorando. E ele chegou num ponto, que Paulo diz aqui, que ele esteve às portas da morte. Já estavam ali dando ele como morto. Já não havia mais esperança. E aí a notícia chega lá em Filipos, e o povo fica sabendo lá. E não só a igreja ficou sabendo. Sabe quem ficou sabendo também? Os familiares dele. E os pais dele, a tradição nos conta, que muito embora o filho tivesse se convertido, a família dele não. Continuavam ali adorando a deusa Afrodite, continuavam na sua outra religião. E aí, quando chega a notícia do que ele estava passando, sabe qual foi o comentário? Aí, de que adiantou tanto se dedicar, ir para a igreja, ir para a obra, ofertar, dizimar, pregar? Do que adiantou se oferecer para fazer a viagem, para ir até a casa de Paulo? O que adiantou ficar lá servindo Paulo, ajudando Paulo? Está vendo? Se tivesse ficado aqui com a gente, estava tudo bem. Se tivesse no boteco aqui com a gente, estava tudo bem, tomando uma cervejinha gelada. Foi lá para a igreja, achando que ia melhorar. Olha o que aconteceu. Está enfermo das portas da morte. Dali vai acabar. É o fim da história dele. E foi esse tipo de comentário que veio da família. Foi esse tipo de comentário que veio até de alguns irmãos em Cristo. Mas aí sabe o que acontece? Essas notícias chegaram ao ouvido de Paulo, e Paulo se entristeceu. Mas o problema não é quando o comentário maldoso chega no ouvido do homem ou no ouvido da mulher. O problema é quando o comentário maldoso chega no ouvido de Deus. Porque quando Deus escuta, Deus levanta do trono e ele começa assim. Deus foi e falou assim: vocês estão achando que a história dele é
estava em Roma sozinho, isolado, largado. Não, só pensou, só parece, porque eu ainda sou Deus que mudo história. Passado meses de enfermidade, as portas da morte, o menino começa a melhorar. Não sabemos se a melhora dele foi rápida, provavelmente demorou. Não sabemos se ele está fazendo um tratamento médico, tomando uma injeção, um comprimido, se fez alguma cirurgia, ou se simplesmente quando ele estava na cama melhorou. O fato é que aquele que estava para morrer foi curado, restaurado e aquele que estava desenganado, aquele que as pessoas já colocavam um ponto final da história, Deus pegou a caneta, colocou em cima daquele ponto e fez do ponto uma vírgula, porque onde para o homem é um fim, para Deus é um recomeço, é um recomeço. Ele ficou bom de novo. E aí quando ele ficou bom, curado, restaurado, sabe o que ele falou para Paulo? Paulo, é muito bom estar aqui com você, foi muito bom viver essa experiência, mas eu quero voltar para casa com saudade dos meus irmãos. E aí Paulo fala assim para ele: espera só um pouquinho, eu estou escrevendo uma carta aqui, e você, quando eu terminar, você vai voltar para Filipos e vai voltar levando esta carta, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Você vai trazendo uma oferta e vai voltar levando uma carta que é um tesouro, uma palavra de ânimo, um tesouro passando de vitória para eles. E quando você chegar lá, mais do que a carta, a sua própria chegada vai ser um testemunho de que Deus ainda cuida dos seus filhos, de que Deus ainda cuida dos seus escolhidos, de que Deus não desampara aquele que mergulha e se dedica para fazer a obra. Quando você chegar lá, Epafrodito, fala para eles assim: vale a pena servir ao Senhor. Quando você chegar lá e ver a tua família, Epafrodito, olha para eles e fala assim: os deuses que eu servia podem ter me abandonado, mas o Deus que eu sirvo hoje, Ele me guarda aqui, Ele me guarda em Roma. Às vezes Ele permite um processo, às vezes Ele permite uma enfermidade, às vezes Ele permite uma perseguição, às vezes Ele permite um naufrágio, às vezes Ele permite que a porta se feche, mas no final o controle da história ainda está nas mãos dele, e é Ele que dá a última palavra. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. E Epafrodito volta para Filipos. Quando ele chega, muitos irmãos se alegraram por ver. Outros ficaram espantados. É ele mesmo? É ela mesmo? Deus, a Eu nunca glória. achei que veria ele de pé de novo. Eu nunca achei que veria ela firme de novo. Achei que não ia voltar mais. Mas Deus o trouxe. Pega na mão de um irmão no seu lado aí, pega na mão dele, na mão dela, fala assim: Deus vai te levar de volta para mostrar o que Ele tem feito na tua vida, para mostrar o que Ele tem feito na tua vida, para mostrar o milagre, para mostrar a bênção, para mostrar a vitória, para mostrar o propósito que Ele tem contigo. Fiel é o Senhor Jesus, aleluias. Grande Deus, aleluias. Hoje eu vou acabar do horário. E posso ouvir o glória? Eu ouvi o irmão, até que enfim. Meu Deus. Presta atenção. Para eu vou fechar, está encerrando. É interessante que a gente costuma admirar algumas pessoas pelo que eles fazem. E dentro da obra, dentro do ministério, a gente admira muito quem prega, quem canta, quem profetiza,
quem tem visão, todas essas coisas. Isso é lindo mesmo. E é motivo para a gente admirar, todos aqui são admirados. Mas a gente acha que o ministério se resume só a isso. E não é isso. Isso na verdade é a ponta do iceberg. Vir aqui e pregar essa palavra está longe de ser a parte mais difícil do meu ministério pastoral. Essa não é nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nada. Essa é uma das partes mais fáceis, uma das partes mais simples. Tem outras coisas que são muito mais difíceis e muito mais importantes do que isso. Só que a gente às vezes se pega alguns rótulos. E aí, quando eu olho a vida de um homem como Epafrodito, que Paulo fala assim: eu estou enviando ele de volta para vocês, irmãos de Filipos. E quando ele chegar aí, recebam com honra. Aleluia. Honrem a vida dele. Porque ele é meu irmão. Meu irmão de combate. Meu irmão de Aleluia. Na hora que o pau cantou aqui em Roma, ele ficou comigo e não abriu mão. Na hora que a perseguição veio, ele ficou do meu lado. Muitos viraram as costas, mas ele não. Ele ficou comigo. Na hora da viagem que ninguém quis ir, ele se ofereceu a passar riscos e perigos para ficar comigo. Na hora que o meu nome estava manchado, jogado na lama por causa da prisão, que ninguém queria colar a sua imagem na minha, ele não se afastou de mim e falou: Paulo, estamos juntos. Ele é meu irmão. Epafrodito nunca fez nenhuma grande pregação. Nós não conhecemos nenhuma pregação de Epafrodito, irmão. Nenhuma. Não conhecemos nenhum hino que ele tenha composto, ou cantado, ou tocado. Não tem nenhum relato de visões de Epafrodito diante de Deus. Nenhum. Não temos nenhum relato de alguém que ele tenha curado. Não temos nenhum relato de alguém que ele tenha libertado de demônios. Mas a sua conduta, o seu caráter, Aleluia. irrepreensível. E isso é a parte mais. A Bíblia fala assim, ó, que naquele grande dia, muitos chegarão diante de Jesus e dizer assim: Jesus, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos. E o que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não se impressione apenas com alguns dons espirituais ou com algumas coisas. Não se impressione. Tem muita gente usando isso para poder iludir e enganar pessoas. Reconhecer uma árvore, veja pelo caráter dos frutos, não por episódios esporádicos. E não se apegue ao que os outros veem e aplaudem, porque o ministério é feito muito mais de coisas que muitas pessoas não veem do que aquilo que é público que os homens verem e aplaudir. E para encerrar agora, de verdade, eu só contar uma historinha. Que conta que um menino, e ele queria muito ser pregador, queria muito. Mas a igreja dele era uma igreja grande, e tinha grandes pregadores, sempre com a agenda lotada, ele nunca tinha oportunidade, nem era uma oportunidade, ele era só um menino. E aí ele preparava ali os esbocinhos dele, preparava as mensagens dele, ninguém dava uma oportunidade para ele pregar, nunca. Aí um dia ele ficou tão triste, e ele falou assim: eu vou lá para o monte para orar. E ele dobrava o joelho no monte sozinho, e começou a orar. E aí ele orando, sentiu a voz de Deus falou com ele assim: levanta e prega. Aí eu vou pregar para quem? Levanta e prega. Aí ele levantou, pegou uma tabuinha, colocou em cima de uma pedra lá no monte, fez de púlpito, pegou, olhou assim, tinha umas árvores na frente dele, umas moitas do outro lado, um coelho ali, olhou e falou: saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aí ninguém respondeu amém. Abram suas Bíblias em Salmo 23 e começou a pregar. Leu o texto, começou a pregar, pregou, bateu no púlpito, bebeu água, pregou, rodopiou, falou em língua estranha, pregou. Aí quando ele acabou a mensagem, ele se deu conta, ficou com vergonha, falou assim: o que eu estou fazendo aqui sozinho? Tem um bobo falando aqui. Pegou as coisinhas dele, aí a noite tinha culto. Aí ele chegou no culto, sentou no culto, estava no finalzinho da igreja, culto rolando, o manancial cantou, o Luiz louvou,
já com João recolheu as ofertas. E o pastor Rafael veio pregar, pregou, gritou, falou que ia acabar no tempo, está quase acabando o tempo, ele não terminou a mensagem ainda. E aí foi. Aí quando acabou a mensagem, o pastor falou assim: tem alguém aqui no nosso meio que deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí um moço, lá do fundo, bem maltrapilho, assim, mal vestido, um morador de rua, assim, ele levantou e falou assim: eu quero. Aí ele veio para frente, aí toda glória a Deus, aplaudiu. Aí o pastor fez a oração: repita comigo essas palavras, Senhor Jesus, que é o nome da vida, blá, 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 blá. Aí quando terminou, ele falou: você quer dizer alguma coisa, irmão? Ele falou: eu quero. Eu estou aqui aceitando Jesus hoje, mas não é por causa da pregação que o senhor fez, não, que eu nem gostei. O senhor gritou muito. Eu só estou vindo aqui hoje, TV Jesus, porque hoje à tarde eu ia me suicidar. Minha esposa me largou, eu perdi o emprego, porque sabendo que eu estava com uma enfermidade grave, eu ia me matar. Mas sabe o que eu fiz? Eu subi no alto de um monte, eu ia subir lá, eu ia me matar. Aí quando eu estava me preparando ali, atrás de uma árvore chorando, eu comecei a ouvir uma voz de um menino pregado. E ele dizia: olha a sua Bíblia no Salmo 23. E eu comecei a ouvir aquele menino pregando, eu fiquei escondido, e eu ouvi ele pregando, e ele pregava, e pregava, e pregava, e a palavra que ele pregava falou fundo no meu coração. E eu percebi que eu precisava aceitar Jesus, porque eu só podia viver se eu tivesse aquele Deus que aquele menino estava pregando. Eu não estou aqui por causa de uma pregação feita em cima do púlpito, eu estou aqui porque alguém se deixou ser usado por Deus para pregar, mesmo quando ele pensou que ninguém estava vendo, ele achou que ninguém estava vendo, ele achou que ninguém estava ouvindo, mas eu estava lá e Deus me levou a entender e ouvir as palavras que ele pregava. E aliás, eu queria te dizer, o menino é aquele ali, está ali no fundo da igreja, e se eu fosse o Senhor, deixava ele pregar domingo que vem. Quantas vezes a gente acha que ninguém está vendo o que a gente está fazendo? Que a gente não está aparecendo nos holofotes, não tem muitas curtidas nos vídeos, muitos likes, mas quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, há um reconhecimento. E principalmente há um reconhecimento. Às vezes você não vai ser o apóstolo Paulo, mas você pode ser o Epafrodito, que ajuda, que não aparece para ninguém, mas que faz o ministério de Paulo caminhar. E se foi para isso que Deus te chamou, sirva ele da melhor maneira, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Quem deu uma salva de palmas para Jesus?